Os maiores feitos do Dragão Sombra Daemon no gibi de Batalha dos Universos, variando em temporadas. Temporada 1, a chegada na Terra. Depois que ele chegou na Terra, o Rex de Pedra e Pedra de Fogo tiveram que se ajuntar para lutar contra ele. E o Kawan também estava aí. E óbvio, o Dragão Sombra deu uma surra no Kawan. Ele pisou no Kawan, quase o Kawan vomitar o fígado dele. O Pedra de Fogo foi o que mais deu trabalho pro Dragão Sombra enfrentar. Depois que o Rex de Pedra entrou na treta, foi mais difícil ainda. Mas quase que no meio da treta dos dois, o Dragão Sombra Daemon quase arranca o braço do Rex de Pedra, quase. Só não é mostrado, mas é deixado bem claro que quase. Sem dificuldades, perfura a pele do Rex de Pedra, perfurando na garganta. E o Rex de Pedra desmaia. E claro, ele volta a lutar contra o Pedra de Fogo e dá um meio que um empate. Na hora que o Pedra de Fogo, ambos rugem para intimidar um ao outro, um fogo roxo aparece e dá uma espécie de choque nas veias, fazendo assim o Pedra de Fogo desmaiar por um tempo. E era quem? Era o Alpha Fury que estava junto. Só não é mostrado. Então o Dragão Sombra Daemon teleporta ele para universos diferentes. Ele tem poderes de portal, ou seja, ele pode se teleportar para onde ele quiser. Ele só teleportou para universos aleatórios deles. Enquanto o Rex de Pedra cai no Jurassic Road, entre os acontecimentos de acampamento Jurássico em 2017, antes dos acontecimentos de Palanquino, Rex de Pedra foi dormir. Enquanto isso, o Kawan e o Pedra de Fogo foram pro Monsters, onde deixaram um pouco o caos dos Skullcrawlers. Que ele matou o Mega Skullcrawler sem dificuldade de Pedra de Fogo. Enquanto isso, o Kawan enfrenta mais de 7 Skullcrawlers normais e mata eles com Ultra Rugido. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou comentando. Depois o Dragão Sombra novamente abre os portais. E claramente o Pedra de Fogo e o Kawan são teleportados para lá, enquanto eles dois brigavam. E o Rex de Pedra foi porque quis. Eles voltam para o universo original, que é o Pedra de Fogo e as 10 Crias Mortais. Ambos vê seus parentes de espécie mortos, como alguns de Rex de Pedra mortos, queimados, decepados, e alguns outros do Pedra de Fogo que foram empalados e mortos pela espécie do Rex de Pedra. Óbvio que teria uma revanche dos dois. Teve, na verdade. Porém o Kawan chegou a tempo, deu ultra rugido para os dois parar de mimimi, deu uma moral neles e falou que o problema maior é aquela coisa, que é aquela cobra com asas, que no caso é o Dragão Sombra. E claro, o Dragão Sombra você estava esperando lá. Enquanto isso, o Dragão Sombra estava matando toda a vida existente naquele universo, enquanto eles estavam fora. Fazendo assim que o universo não tenha mais vida. Literalmente o universo foi destruído deles ainda. E o Dragão Sombra Daemon e eles se enfrentam novamente. É uma luta até que equilibrada. O Dragão Sombra consegue levar o Rex de Pedra e o Kawan facilmente fora da terra e jogar eles de uma distância enorme. Como o Dragão Sombra não é da terra e claramente não depende muito do ar para respirar, ele fica tranquilo quando vai sair da terra. O Dragão Sombra Daemon tem a força de atravessar a pele do Rex de Pedra como se fosse uma pele normal. Ele teve também dificuldades como conseguir sobreviver ao ataque de costas do Pedra de Fogo, que literalmente ele vira uma serra e vai para cima. O Ultra Rugido do Kawan, os poderes elétricos e de fogo do Pedra de Fogo. E claramente, depois disso, os nossos protagonistas, que são Sans, Alpha Fúria e Mega Raptora, aparece no meio da briga lá. E óbvio, eles observam mais de longe.
E quase que no último momento que o Dragão Sombra tenta matar o Pedra de Fogo, o Rex de Pedra vai lá tentar salvar o irmão dele, mas ele toma uma coça e ele manda um sinal de ajuda. E óbvio, Mega Raptora é a primeira a ir pra cima. Óbvio que o Dragão Sombra consegue lutar contra 6. Mas o Kawan parecia que ele já tinha morrido. Enquanto isso, o Pedra de Fogo, o Rex de Pedra, o Sans com seus Gaster Blasters, o Alpha Fúria, que eu já vou deixar bem claro, um spoiler do gibi, que ele é na primeira temporada ainda um traíra, mas depois nas outras temporadas ele vai começando a ser mais do bem. Enfim, ele tá ajudando os protagonistas, fingindo que está do lado deles, mas tá fazendo isso mais pra agradar o chefe dele, que é o Dragão Sombra, Daemon, porque o Daemon deu uma surra numa Fafúria no universo original, que logo eu vou comentar. E óbvio que ele é superado no poder, porque tá todo mundo assim. E o Sans usou todos os seus Gaster Blasters para cima do Dragão Sombra. Óbvio que se o Kawan não tivesse atrapalhado, pulando e arrancando uma das cabeças, ainda por cima ter conseguido catar a perna e arrancado o Dragão Sombra Daemon, provavelmente ele teria ganhado em poder. Que o Dragão Sombra, pra quem não sabe, se você não viu o vídeo dele, tá aí na playlist de Batalha dos Universos. E ó, é assim mesmo. Dragão Sombra na segunda temporada. Na verdade, antes de a gente ir pra segunda, ele já é quase que um líder de um esquadrão gigantesco de outras criaturas. Vou comentar aquelas que aparecem no final. A Fafúria, depois de se teleportar de volta. A Mega Indominus tá lá. O Mega Tubarão tá lá. Motosserra. Titanos Metal. Rex de Sabre. Carnos Diablo. E Dragão Serpente do Mar. E claro, né? Spoiler. Que tem mais 2 olhos no fundo. Várias pessoas pensavam que era o Dragão Sombra Error ou a Dragão Sombra Girl, mas não, é o Ultra do Raptor.ez. E claro, o Dragão Sombra escondido pelas sombras. Segunda temporada. Óbvio que a gente vê ele pouco na segunda temporada, mas esse pouco vale a pena. Primeiro, mostra mais como que ele estava conseguindo mais aliados assim, na base do medo. Ele enfrentou o Dragão Serpente do Mato. Foi uma luta até que equilibrada, porém o Dragão Sombra é muito superior ao Dragão Serpente do Mato. Intimidou o Motosserra, que não tinha nem medo do Rex de Pedra e nem do Pedra de Fogo. O Pedra de Fogo. E claramente consegue ele facilmente dar uma surra no Carnos Diablo e alguns outros. Mas a luta mais memorável da segunda temporada do Dragão Sombra Daemon é a luta que ele tem contra o X-Gaster, que no caso é um Gaster altamente poderoso de todos os Gasters. Eu acho, não sei. Eu acho que sim. Que é do universo de Underverse, ou X-Telio, conhecido. E literal, é uma luta até que foda, velho. São 2 antagonistas. Na verdade seria uma espécie de vários antagonistas, mas no caso aqui, na segunda temporada, teríamos 2. O Dragão Sombra Daemon e o X-Gaster. Na segunda temporada é explicado como que eles criaram o Ultra do Raptor.ez, que logo vou fazer vídeo separado para explicar o motivo. E claramente, na terceira temporada, que é a temporada mais importante, já vamos pular para lá. Que na temporada 2 o Dragão Sombra não aparece tanto. Na terceira temporada, meu amigo, ele mata um exército inteiro de aliados dos nossos protagonistas. Enfrenta de frente o Pedra de Fogo, novamente. É tipo o Godzilla Ghidorah da vida. E, mano, acontece o seguinte. Ele arranca a babatana dorsal do Pedra de Fogo.
O Dragão Sombra quase arranca novamente os braços do Rex de Pedra. Quem faz esse trabalho foi o Ultra do Raptor.ez. E literalmente arrancou os fígados do Kawan, matando assim o próprio. Além de ter matado um monte de Hienosauros, Rex de Sabre, aliados ou não aliados foram mortos nessa luta. Literal, Rex de Pedra vai com seus poderes elétricos assim, criando meio que braços de raio e indo pra cima do Dragão Sombra. Porém, suas energias começam a acabar e o seu sangue começa a jorrar. E óbvio, o Dragão Sombra dá uma surra imensa no Rex de Pedra, que quase morre. Ele já tava morrendo por causa de sangramento. Mas o Pedra de Fogo, mano, o Pedra de Fogo fica puto ao ponto de ficar na forma final. No caso, ele ficar numa forma de fogo. E claro, além de suas costas terem estourado por causa do bagulho, sai uma aura, uma energia radioativa gigantesca do Pedra de Fogo. O Dragão Sombra conseguiu sobreviver a dois pulsos nucleares do Pedra de Fogo, até o Pedra de Fogo finalmente se matar totalmente. Mas o Dragão Sombra consegue sobreviver ao terceiro e começa a se regenerar. Mas quem chega para salvar o dia? Rei, enfiando sua espada das 1000 serpentes da morte no Dragão Sombra Daemon. Mas não funciona muito, porque ele só segura a regeneração dele. E não tem como arrancar a pele para regenerar novamente. E é uma luta até que equilibrada, uma luta clássica entre o Rei e o Dragão Sombra Daemon, que são altamente rivais e inimigos mortais. Resumo: Rei mata ele e por fim acaba com esse inferno. Assim o Dragão Sombra Daemon morrendo de vez. Ah, mas e o crânio dele lá no universo antigo deles, que a Dragão Sombra Girl entrou? Então, não é o próprio Dragão Sombra, e sim a Dragão Sombra Girl, que morreu pelo pulso nuclear da Pedra de Fogo Girl, e que por sorte sua alma, uma das cabeças assim, conseguiu sobreviver, que no caso seria duas personagens assim, distintas, que no caso são as mesmas. Os mesmos personagens para mulher, vocês estão entendendo, né? E literal, elas foram pro universo que já foi quebrado já. Entraram um dos crânios do Dragão Sombra Daemon que tava lá, porque naquele universo foi arrancado várias cabeças do Dragão Sombra Daemon. E óbvio, ela pegou da cabeça Daemon. E no caso essa seria a Alpha. No caso seria a Dragão Sombra Daemon Girl. Mas prefiro chamar de outro nome em vez de chamar de Daemon Girl. Pode chamar de qualquer outro nome, mas tem que ser um nome imponente e claro. Não, como eu digo, é o mesmo Dragão Sombra, só muda um pouco as características e algumas outras coisas. Mas voltando ao assunto, o Dragão Sombra morre. Mas pode ter acontecido o seguinte. Olha que o Dragão Sombra tem muitos outros feitos assim, porque são poucos os feitos dele. Porque na primeira temporada ele não era experiente em brigar, porque ele acabou de chegar na Terra. E literal, ele só queria dominar e destruir aquele universo que já estava destruído já. Se a espécie do Pedra de Fogo e Rex de Pedra não tivesse se matado na porrada, provavelmente eles teriam conseguido matar o Dragão Sombra Daemon com muita mais facilidade do que eles estavam. E o Pedra de Fogo não estava no seu 100%. Tipo, ele usou todo o seu 100% no irmão dele. E acabou ficando com seus 40%. Além de ele estar ferido e cansado. Mas mesmo cansado e ferido, ele luta contra o Dragão Sombra Daemon. Na temporada 3, ele usou seu 100% do poder quando ele perdeu a Babatana Dorsal. E quase que matou ele. Porém, o Pedra de Fogo teve que se sacrificar para matar ele. E meu amigo, ele conseguiu sobreviver a esse expulso nuclear. Já vou deixar bem claro
que esses pulsos são mais fortes do que o Fire e o Burn Godzilla, pra você ter noção. E mano, dificilmente alguém vai sobreviver àquele ataque. Nem mesmo o Última Giga conseguiria sobreviver. O único que conseguiria ficar de boa é o Rei, claro, porque ele é um deus altamente imortal. Ele, mais ou menos do Rei Maligno, ele ia tomar um daninho até, mas não ia ferir ele tanto. Mas de resto, iria ferir geral. Até o Rex de Pedra iria sentir esse pulso, sentir que sua pele tá queimando. Mas o Rex de Pedra tem um pouquinho de resistência, mas mesmo assim, seus pulsos são mais fortes do que o pulso do Sol. Ele é mais forte que o Sol com esses pulsos nucleares. Mas voltando, ele morre. Porém, a versão Error dele, que muitos teorizam que pode ser a versão original dele, original mesmo, que foi infectada pelo vírus da PIB, provavelmente ele seria o Dragão Sombra de verdade. Provavelmente. Não é confirmado. Mas, né, o Dragão Sombra Error é muitas vezes mais poderoso do que o Dragão Sombra normal. E ele estaria na terceira temporada, porém ele foi deletado pelo simples motivo de deletado mesmo. Mas seria épico ele. Mas isso daí eu vou falar em outro vídeo de feitos do Dragão Sombra Daemon. Daemon não, que eu estou falando agora. Do Dragão Sombra Error, no caso. Mas as humilhações. Bora começar pelas humilhações. Perdeu pro 6 na temporada 1. Na segunda temporada ele quase perde pro Dragão Serpente do Mato. Mas bem pouco assim. O X-Gaster ele teve uma luta épica, porém dificultosa para ele. Porque seu inimigo era mais inteligente, agilidoso. E ambos os dois não eram tão experientes em combate. Porém, o X-Gaster se mostrou mais experiente. Na terceira temporada, ele acabou matando todos da temporada. E ele só morre por causa de um motivo. Ele quase morre pelo Pedra de Fogo, mas ele consegue se regenerar. E acaba morrendo pelo Rei, que é muitas vezes mais poderoso que o próprio Pedra de Fogo. E é o deus do verso, é claro. Matando o Dragão Sombra de uma vez. E acabando assim com a ameaça dos universos. Eu esqueci de falar um pequeno detalhe. Que na terceira temporada ele já destruiu todos os universos. O Rei já conseguiu salvar a maioria de todos os universos. A maioria morreu no universo que foi destruído. E outros estão escondidos em um outro universo. Mas sem que eles se ataquem, se matem, essas coisas. Enquanto o Rei resolve sua treta com o Rei Maligno. Mas isso daí é história para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E fui!